Por que que as Bíblias protestantes têm um Antigo Testamento menor? São menos livros do que as nossas Bíblias católicas. Nós católicos temos 46 livros no Antigo Testamento. A explicação é simples. Veja, não sei se vocês notaram, Jesus falava aramaico. E a Bíblia, né, ou seja, as Sagradas Escrituras que Jesus lia, era em hebraico. Então esse é o texto, né, que Jesus usava, que os apóstolos conheceram. Acontece, porém, que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Tá, a Bíblia era em hebraico. Mas por que, então, que o Novo Testamento é em grego? Jesus não falava grego. Mas grego era a língua franca na época dos apóstolos, na época da expansão da igreja. E os apóstolos, quando foram pregar o Evangelho, já encontraram nas sinagogas, pelo Império Romano inteiro, uma tradução da Bíblia, daquilo que é a Bíblia hebraica, que é a Septuaginta. Nessa tradução em grego do Antigo Testamento, que originalmente era hebraico, vocês podem ver, é até mais grosso. Por quê? Porque tem mais livros. São livros que foram escritos em grego. Pois bem, foi esta Septuaginta que os apóstolos usaram. É ela que está sendo citada quando se citam as Sagradas Escrituras no Evangelho, conforme diz o profeta Isaías. Está citando a Septuaginta. Então a Igreja Católica sempre adotou esse cânon expandido, esses 46 livros do Antigo Testamento. Acontece, porém, que os judeus, quando ficaram com raiva dos cristãos, convocaram 100 anos depois de Cristo um concílio, o concílio de Jamnia. E nesse concílio, eles disseram, é o seguinte, só vale para a Sagrada Escritura os livros que foram escritos em hebraico, dentro da terra, né, prometida, e, portanto, não vale nada disso que foi escrito em grego. Bom, mas foi uma decisão pós, né, Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi depois de Cristo. Então, no fundo, quem tem o cânon originário que foi usado pelos apóstolos é a Igreja Católica. Porque os apóstolos que pregaram o Evangelho em grego por todo o Império Romano usaram a tradução da Septuaginta. E é desse texto grego aqui que saiu depois a famosa Vulgata, né? A Bíblia em latim que nós usamos durante séculos, durante a nossa liturgia.